A mulher fica com quem ela quer e o homem fica com quem ele consegue. Já no casamento, o homem casa quando ele quer e a mulher casa com quem ela consegue. E por mais duro que esse ditado possa soar para alguns, tem muita verdade aí. Então, pela sugestão desse inscrito chamado Lucas Vinícius, que sugeriu esse tema de vídeo sobre a competição de Sé, não vou falar a palavra para não censurar, mas vocês vão entender, eu vou falar a palavra meio que dando sentido que é para não censurar os vídeos, para não desmonetizar, beleza? Sobre a questão que o homem e a mulher, tipo assim, quantas vezes eles conseguem em questão de relacionamento mais íntimo, por exemplo, na semana. E a questão é que não vai ser só sobre achismo. Da minha parte, eu vou mostrar artigos científicos, estudos, notícias que mostram o que eu vou falar, que é minha opinião, que tem embasamento, tem respaldo científico, tem respaldo técnico falando sobre essa questão. Sim, as mulheres ficam com quem ela quer e a maioria dos homens fica com quem eles conseguem. Então, a gente começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para apoiar o canal e também hype muito o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Eu também deixei aqui uma aposta para você contribuir com qualquer valor que já ajuda para me manter o canal, né, para me manter financeiramente falando, beleza? Então já dei meu merchan e vamos lá. Então, primeiro vamos começar com os fatos, já que depois eu vou dar minha opinião sobre uma visão mais ampla que a maioria possivelmente vai concordar comigo, e se não concordar também, beleza. O vídeo não é sobre rivalidade entre mulher e homem, entre os sexos, não, é só um bate-papo entre amigos e mostrando uma realidade que poucos querem falar, que mesmo sabendo a verdade, não querem dizer, beleza? Então, vamos começar pelos fatos. Ó, pesquisas recentes nos Estados Unidos mostraram que quando o assunto é frequência semanal de encontros íntimos, se é que você me entende, as mulheres relatam mais atividades do que os homens. O estudo nacional apontou que 53% das mulheres relataram atividade semanal ou até mais, contra 46% dos homens. Além disso, mais homens relataram não ter tido nenhum parceiro no último ano, 16% dos homens contra 12% das mulheres. Ou seja, apesar de muitos acharem que os homens são mais ativos, entre aspas, né, na prática, as mulheres acabam tendo mais facilidade de manter uma frequência semanal de encontros quando querem. A explicação para isso é muito simples, né? Porque ela quer. Mano, sejamos realistas, cara. Independente do tipo de mulher que você é, do tipo que a mulher é, cara, se ela for bonitinha, nem que a questão, tipo assim, ela é uma, que nem muitos dizem, né, 10 de 10. Não, cara, se ela for uma menina, sei lá, educada, bonita, tem sua beleza, tem um tipo de beleza dela, que não só a beleza física, mas uma beleza, tipo, intelectual, ou até algum tipo de coisa que atrai a pessoa, ela sim tem mais chance de que, em contrapartida, um homem que, por exemplo, assim, um cara que fosse levar em consideração, tipo, como fosse ela, só que uma versão homem, cara, sei lá. Um homem que nem um exemplo aí que todo mundo diz, né, tipo assim, uma mulher 5/10 e um cara 5/10. A mulher 5/10 vai ter mais oportunidades de tipos de relações do que um cara 5/10, cara. Porque é inúmeros fatores sociais, né, biológicos e até culturais. Estudos que eu já passei aqui anteriormente no vídeo mostram que esse comportamento, em geral, as mulheres recebem mais propostas e convites, seja no mundo real ou nos aplicativos. Isso dá a elas um poder de escolha muito maior. Se uma mulher resolve sair para um encontro casual, as chances de conseguir alguém são de fato maiores do que as de um homem na mesma situação. É que nem vocês veem nas redes sociais, cara. Cara, não é sendo moralista nem nada, mas a verdade é essa, cara. O homem mediano e a mulher mediana, e se comparando com as mesmas qualidades, a mulher sempre vai, em questão de relacionamentos casuais e relacionamentos mais íntimos, as mulheres sempre vão estar na vantagem, porque é uma questão cultural, social, biológica, que é fato. As mulheres sempre vão ter mais vantagens nessas condições, porque vocês sabem muito bem que, por exemplo, para um homem ter um relacionamento mais profundo, até íntimo com a pessoa, o cara, ou ele é praticamente dois tipos de homens. Um homem que ele tem que ser tudo, o cara tem que ser provedor, tem que ter uma conta bancária X, Y, tem que ter mais de 1,80 m, tem que ser alto, tem que ter casa, tem que ter isso e aquilo. E já em contrapartida, tem aquele outro tipo de cara que vocês sabem muito bem, que é aquele cara errado, né, perante a sociedade, mas tem aquela, como que é? E o cara pode oferecer um tipo de aventura, um tipo de adrenalina para as mulheres que ele vai se relacionar, que a maioria dos homens não vão conseguir proporcionar para elas. E que nem eu já fiz vídeo aqui, vou deixar no card também, quando terminar o vídeo, vocês dão uma olhada nas playlists. São esses tipos de dois homens, praticamente, que as mulheres se atraem. O cara que consegue prover tudo aquilo para elas, e seja o homem perfeito, entre aspas, né? E aquele outro cara que é o cafajeste, que
o cara que é cafajeste, que não tem nada a oferecer, mas ele oferece só aquela aventura, só aquela adrenalina, é aquela questão de sair da rotina, né, a questão de ser o cara errado, a questão, sei lá, da atração feminina pelo mal, né, que também tem estudos, tem vídeos que eu deixei aqui pra não falar: "Ah, mas você tá falando sem comprovamento científico", não, tem psicólogos que falam, tem artigos científicos, tem tudo, já fiz um vídeo explicando sobre isso que eu vou deixar também aqui na descrição, depois vocês dão uma olhada. Eu diria que a mulher, por essa inveja e essa inversão inconscientizadas que ela tem, ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos porque se atrai pelo mal. Então a mulher, ela vê o homem bom, trabalhador, honesto, como sem graça, homem meio careta, sem atrativos. E geralmente nesses grupos de adolescentes é sempre o mais doente, o mais delinquente que exerce o papel de liderança dos outros membros daquele grupo, daquela turminha. Então, depois que a mulher se une a um bandido, porque ela se sente muito atraída, excitante, aquele sujeito, né? Quanto mais semelhante ao demônio, mais ela se atrai. Então, resumidamente, são esses 2 tipos de cara, agora levando em consideração, aquele cara mediano, sei lá, que nem os pessoal diz, né, um 4, 5/10. O cara não tem muita oportunidade, a não ser, aí tem outra uma questão que ele pague, que é que vocês me que é se é que ele pague, que vocês não estão entendendo, né. Porque tipo, se ele for levar em consideração ter um relacionamento mais íntimo, ou até um relacionamento sério com a pessoa, mano, ele tem que ser esses 2 tipos de pessoa praticamente. Não generalizando que não existem mulheres que gostem, né, desses homens que não sejam esses 2 tipos que eu falei, né, o cafajeste é aquele cara que é um homem perfeito. Tem mulheres, exceções, que gostam da pessoa pelo que a pessoa é, não pelo aquilo que a pessoa pode oferecer financeiramente falando, sei lá, algum tipo de aventura, não, a pessoa gosta da pessoa porque a pessoa é, pelo que a pessoa é, sabe. E infelizmente não são todas as mulheres que pensam assim, são raras, sabe. Tem aquela frase, né, a mulher já nasce com o valor dela pré-instalado, né, entre aspas, no mercado de relacionamentos. O homem, porém, precisa construir o dele. Ela recebe e ele precisa conquistar. E olha que interessante, cara. Um estudo publicado na revista Psychological Science, liderado por Ellie Fickel, mostrou que quando as mulheres são colocadas na posição de tomadores de iniciativa, elas se tornam menos seletivas. Ou seja, quando invertemos os papéis tradicionais e elas têm que correr atrás, o comportamento muda. Isso já mostra que a seletividade é muito mais influenciada por contexto social. E na prática, o homem que manda mensagem demais é visto como carente, mulher que recebe muitas mensagens é valorizada. E isso é uma realidade, não é um papinho meia boca, não. É um estudo científico. E também a American Psychology Association publicou um estudo mostrando que os homens solteiros têm mais propensão à solidão e à depressão do que as mulheres solteiras. Por quê? Porque eles têm menos oportunidades de conexão íntima e emocional. É que nem eu disse anteriormente, é que nem eu falei. Cara, a realidade é essa, mano, não tem como fugir disso. O homem praticamente, ele só é valorizado, ele só tem chances reais, sem levar em consideração, né, que ele pode pagar uma do job, né, mas, tipo, se ele desconsiderar isso, né, não pagar do job, ele só é considerado uma pessoa de valor, só considerado um homem que vai ter algum tipo de relacionamento mais íntimo, até sério, casual, etc., se ele tem alguma coisa a oferecer perante a sociedade, sabe? Que é exercer o papel dele de homem, ser provedor, ser economicamente estável, ter isso, aquilo. Já a mulher não. É que, mano, é realidade mesmo. A mulher já nasce com o valor dela, cara. O homem precisa conquistar o valor dele. Cara, aí a gente entra naquela contrapartida. Pô, aí entra naquele estereótipo, né? Ah, os homens só ficam com quem ele. Os homens só pegam isso, aquilo, não tem compromisso. Cara, mas esses homens que só ficam com um monte de pessoas, né? Que tem esses homens que conseguem ficar com um monte de pessoas são exceções. Ou esses 2 tipos de homens que eu falei pra vocês. O homem cafajeste, que tem a oferecer aquela adrenalina, aquela aventura pra mulher. Ou aquele outro tipo de cara que é tudo, cara, que é um tipo, o homem perfeito, provedor, isso, aquilo, tem dinheiro, isso, aquilo. Já a grande parcela, sei lá, uns 80, 90% das parcelas dos homens não tem isso, eles estão construindo o seu valor, sabe? Ou até na questão, tipo assim, eles são uma pessoa boa, só que eles não são economicamente falando. Ou até eles são, tipo, economicamente falando, só que eles não têm, sei lá, nunca vai existir um homem 100% perfeito, né? Não existe homem perfeito, mas as mulheres idealizam, né? Não existe homem perfeito, as mulheres que idealizam. É que nem eu também já fiz um vídeo aqui, que as mulheres, elas buscam as qualidades dos antigos relacionamentos para o outro. Se um cara que ela estava era shapeado, isso, aquilo, era bonitão, só que ela sempre fica aquele ar, né? Que nem a internet, influências digitais aí, ensina as mulheres como dar golpe,
como que ela sempre tem que buscar o melhor. Se o cara que ela tá no relacionamento não consegue dar o que seria o máximo pra ele, né? Mas pra ela é o mínimo, o cara não serve pra ela. Ela prefere, ela merece o melhor, ela merece um homem melhor. É que nem aquela frase que eu disse, né? As mulheres não são ensinadas a construir junto, elas são ensinadas a escolher o que já está pronto. Tudo reforça a ideia nelas que elas merecem o melhor, mas não o melhor para elas. Sempre elas vão buscar o homem ideal, mas o homem perfeito, o homem que seja o cara, o ápice, né, de masculinidade, isso aquilo, mas nunca vai existir. Porque não existe um homem perfeito, não existe também mulher perfeita. Porque se pra você exigir alguma coisa da pessoa, pelo menos você tem que ser esse tipo de pessoa, esse tipo de qualidade. Que nem se você quer um homem tradicional, você pelo menos tem que ser tradicional, tem que ter princípios e valores como tal. Mas a maioria não, é que nem naquela questão, é que nem nessa questão do vídeo. As mulheres sim têm mais chances, comprovadamente que elas têm mais chances, que elas conseguem sair com mais frequências, mesmo que para alguns, tipo, era 5, 4/10, elas conseguem, cara. Já o homem não, se for um 5/10, ele dificilmente vai conseguir. Se ele conseguir, é muito provável que seja por interesse da outra parte, sabe? Não pelo que a pessoa é, mas pelo que ela pode oferecer, sabe? Por isso que tem muitos vídeos aí de caras que caem em golpes, que, tipo assim, um cara conheci uma pessoa na internet, aí a pessoa começou a elogiar, porque muitas vezes esses caras, né, têm carência emocional, a autoestima dos caras são baixas, e caem em golpes assim, a mulher começa a elogiar, começa, você tem como fazer um pix pra mim, a gente vai sair, isso, aquilo. Tem golpes aí, cara, que o cara tinha condições, né? Geralmente esses caras, quando não tem, tipo, relacionamento, eles começam a batalhar, né? Começam a conquistar as coisas com o suor deles, aí começa a ter um patrimônio bom, tipo, bom mesmo. Só que aí tem aquela carência emocional, né? Tem aquele vazio no coração que, tipo, a maioria nunca se relacionou, ou até se relacionou, foi frustrado, nunca teve nenhum afeto íntimo. Ninguém se importou com ele. Aí, tipo, aparece uma mulher bonita, trocando mensagem com você, isso, aquilo, te elogiando. A pessoa vai cair, mano, porque aquela carência, aquela coisa que ele nunca teve, que ele não conseguiu conquistar, ele tem dinheiro, isso, aquilo, mas não tem aquele sentimento de amor, aquele sentimento de companheirismo. E aquela outra pessoa que tá mandando mensagem, isso, aquilo, tá elogiando, tá te chamando, te ama, isso, aquilo, tá falando que te ama. Cara, as pessoas vão cair. E você vê o perfil da pessoa que cai no golpe. Cara, são homens, geralmente mais velhos, ou até homens novos, mas que não tem nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de autoconhecimento sobre as fraquezas, sobre os seus próprios pontos fracos. E ele cai na cilada, né? Ele cai no golpe. Ele, fotógrafo de moda. Ela, vendedora de uma marca estrangeira de bolsas. Os dois se conheceram numa tarde em que Alexandre foi contratado para fotografar os produtos. Qual foi sua primeira impressão dela? Eu acho que podia ser meu futuro com ela. Emily é formada em moda. Era simpática, gentil, educada, agradável, mostrou interesse em mim. E eu sou sozinho há 10 anos. 2 meses de conversas online, uma declaração e o primeiro pedido de dinheiro. E aí ela falou que tinha um certo interesse em mim, que gostaria de me conhecer melhor, mas estava com um problema financeiro. Ela devia alguns aluguéis, que tinha acabado de entrar no trabalho e perguntou se eu ajudaria. Nesse primeiro pedido, qual foi o valor que ela te pediu? R$ 9.600. Alexandre diz que fez o Pix. Foi o primeiro de muitos. Depois o próximo Pix seu pra ela, você se lembra de quanto foi? R$ 2.000, que ela precisava pagar uma fornecedora. Aí depois 5. Aí depois ela falou que estava sem dinheiro. Eu emprestei mais 1.000, e aí depois mais 30, e depois... E assim foi indo vários valores, assim. E a questão é essa, mano. A mulher tem sim mais oportunidade, ela tem muito mais opções do que os homens. Cara, tudo reforça isso, cara, em filmes, em séries, que, tipo, a mulher é considerado feia, né, entre aspas, assim, mas não é feia. Ela tem a beleza dela, que, né, a beleza é algo subjetivo, mas existe, né? A beleza é algo que muitos dizem que é subjetivo, mas a gente sabe muito bem que beleza é algo que é real, né? Comprovado. Se a pessoa é bonita. Se a pessoa tem um pouquinho de carência de beleza, a pessoa não é feia, isso, aquilo, mas a pessoa tem uma beleza excêntrica, né, exótica. Mas a gente vê em filmes, em séries, que reforça, tipo assim, a mulher é feia perante a sociedade, isso, aquilo, mas aí o cara rico, um cara que gosta dela, começa a engatar um relacionamento com ela, isso, aquilo, mas vem em contraste. Nunca vai ser o contrário, tipo, um homem feio, um homem esquisito, sei lá, acontecer isso, sabe? Porque é cultural, é estrutural, é tudo isso, sabe, que envolve. Cara, só olhar nas redes sociais, no seu círculo de amizade e comprovar aquilo que eu disse. Toda vez que você tiver a oportunidade de trair seu namorado, traia. Se você ainda não teve essa oportunidade, você precisa criá-la.
Existe uma coisa que chama competitividade masculina. Quando um homem sabe que você está num relacionamento com outro homem, ele vai se esforçar muito mais para te dar prazer. Enquanto um homem, quando se sente muito seguro dentro de um relacionamento com uma mulher, ele já não se esforça tanto. Então, você vai usar a competitividade masculina a seu favor. Todos que estiverem tentando acabar com seu relacionamento vão se esforçar muito, enquanto você vai ter um namorado inseguro que vai fazer de tudo para você não ir embora. Cara, se pegar a taxa de hoje em dia, cara, eu acho que grande parte dos jovens entre, sei lá, os seus 18 até seus 20 e poucos anos, 28 anos, dos homens, né, específico, cara, não tem nenhum tipo de contato, nenhum tipo de relação íntima, sabe? É muito discrepante, né, tipo, em comparação com as mulheres, sabe? Mas esse vídeo não é generalizando, sabe? Tem suas exceções, mas, que nem eu disse, exceção não é regra. A realidade é essa e, diante dos fatos, não há argumento. Mas enfim, mostrando esses dados, dando minha opinião, você pode concordar ou não. Se você concordar ou discordar, também deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também deixa aqui nos comentários o próximo tema que vocês querem que eu dê minha opinião, beleza? Então, até a próxima!